Salve família, bom dia pra quebrada. Suave moleque, mais um menos um. Fé no pai que... E aí galera, eu sou o Guilherme Mascarenhas, esse é o canal Eu Entre Outras Coisas. E hoje eu vou falar sobre um dos maiores nomes na história da música erudita, o tal do Beethoven. Pra falar a verdade, eu só disse essas saudações da quebrada porque eu queria colocar com um remix do Alok que ele fez da Quinta Sinfonia de Beethoven, então é mais ou menos isso. Esquece, solta a vinheta, vai. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho. E antes de começar a falar sobre Beethoven, eu preciso dizer que, apesar de eu gostar de música erudita, como todo mundo que me conhece sabe, eu não sou fã de Beethoven e nem de Mozart. Sim, pasmem. Esse vídeo eu estou fazendo a pedido do meu amigo Vinícius, conhecido também como Vinicinhos 10. Aproveita, já segue o cara, dá uma forcinha. Cara, gente boa, baixista e toca muito. Para fazer esse vídeo eu pego como base a biografia resumida feita pelo Eduardo Rincón, que é um musicólogo e compositor espanhol, eu acho. Ele tá aqui, nesse livrinho que veio na coleção Grandes Clássicos do Estadão. Meu pai assinava e todo domingo vinha um desse. A coleção tá quase completa. Quem foi Beethoven? Não sei. Beethoven foi um compositor e pianista alemão e simplesmente um dos maiores nomes na história de toda a música. As obras dele estão entre as mais tocadas no repertório erudito. Ele nasceu na Alemanha, em Bonn, provavelmente em 17 de dezembro de 1770. Provavelmente porque talvez ele tenha nascido alguns dias antes, mas essa é a data do registro. E faleceu em Viena em 26 de março de 1827. Tudo indica que ele foi um menino prodígio. Não que isso seja exatamente uma coisa boa. Acontece que o pai queria à força fazer com que ele se tornasse um segundo Mozart. E quando eu digo à força, eu digo com trabalhos penosos e castigos corporais. Quando Beethoven nasceu, Mozart já tinha 14 anos. E lembrando que quando Mozart tinha 6 anos, ele já escrevia música e tocava diante da realeza europeia, sem pressão. Beethoven era o segundo filho mais velho do casal Johann van Beethoven e Maria Magdalena Kevin. Desses filhos, apenas 3 sobreviveram à infância, o próprio Beethoven e 2 irmãos mais novos, incluindo o caçula. O pai era um baita de um alcoólatra e por causa da sua brutalidade, Beethoven saiu de casa e foi eventualmente acolhido pela família von Breuning. Nessa época, o conde de Waldstein ouviu Beethoven tocar e concedeu a ele uma viagem a Viena. Foi aí que ele conheceu Mozart, já acometido pela doença que o levaria à morte aos quase 36 anos. Só que Beethoven teve que voltar a Bonn por causa da morte da mãe. Quando foi de novo para Viena, conheceu Joseph Haydn, outro grande nome da música classicista, e começou a ter aulas com ele. Ele se tornou um excelente pianista, mas por causa do caráter dele, digamos, não vou me curvar ante os poderosos. A carreira de Beethoven teve vários contratempos. Um exemplo disso é um passeio que ele deu nos Jardins Reais na companhia de Goethe, o escritor de Fausto. Beethoven admirava esse cara. Na metade do caminho, Goethe vê de longe o imperador e o seu séquito se aproximando e ele faz um sinal para Beethoven. Faz reverência, se curva. E já se adiantou, tirou o chapéu e se curvou diante do imperador. Só que Beethoven não só ignorou o aviso de Goethe, como também sequer olhou para o imperador quando ele passou. De tamanha revolta. Eles que deviam se curvar diante de nós. Então o relacionamento de Beethoven com a sociedade, principalmente na aristocracia, não foi lá aquelas coisas. Foram 3 sonatas para piano dedicadas ao Haydn e Beethoven se despediu das aulas com ele. Não apenas isso, como Beethoven também começou a adotar uma nova estética nas suas composições. Ele chegou a ter aulas com Antonio Salieri, que foi considerado o maior rival de Mozart. Mas essa história eu não vou contar. Se você quer saber, recomendo que você assista esse vídeo aqui do Lorde Vinheteiro, em que ele conta a história de uma forma muito interessante. Você vai gostar. Em 1795, ele estreou seu primeiro concerto para piano e orquestra. E logo em seguida escreveu a sonata Opus 7. E a partir daí, as aparições de Beethoven começaram a ser muito disputadas nos salões luxuosos. Mas aí começou o problema da surdez. A evolução da surdez fez com que Beethoven não conseguisse mais viver uma vida normal diante da sociedade vienense, bem como rendeu umas desilusões sentimentais
Giulietta Guiccardi, uma jovem de 17 anos, muito cobiçada entre os jovens de Viena, era a crush de Beethoven, digamos assim. Ele a conheceu através da família Brunswick. E foi a ela que ele dedicou a sonata Opus 27 para piano, que mais tarde seria batizada de Sonata ao Luar. Para Beethoven era um amor não correspondido. Mas para ela só podia ser brincadeira, porque ele aparecia vestido de qualquer jeito, a barba por fazer, meio surdo, parecia maluco. Nessa ocasião ele escreveu a segunda sinfonia e os esboços da terceira, que foi intitulada Heroica. Veio a Revolução Francesa e com ela Napoleão Bonaparte, de quem Beethoven era fãzaço. Por conta disso, dedicou a ele a terceira sinfonia, a memória de um grande homem. Porém, quando ficou na cara que Napoleão era só um homem pequeno com um ego enorme e uma ambição astronômica por poder, Beethoven simplesmente riscou a dedicatória. A surdez foi piorando e os amigos souberam desse estado de saúde dele, e por isso Beethoven começou a ficar mais recluso. Mas foi essa época em que ele começou a escrever as suas obras mais grandiosas, que nunca poderiam ser compostas se não fosse por esse isolamento. Depois de algumas reviravoltas para tentar escrever uma ópera, que acabou dando origem à Ópera Fidelio, a partir de 1806 começaram a nascer as obras-primas. A sonata para piano intitulada Appassionata, os 3 quartetos para cordas, Opus 59, o único concerto para violino e orquestra e a Quarta Sinfonia. Em 1807, Beethoven foi fazer uma visita ao seu fabricante de pianos e uma das filhas dele estava tocando um tema que Beethoven compôs. Como já fazia muito tempo que ele tinha composto aquele tema, ele perguntou: "De quem é essa música?" "É sua, maestra." "Minha?" "Sim, senhor." "Que lixo." Foi aí que ele escreveu 32 variações sobre esse tema. No mesmo ano, ele deu início à famosa Quinta Sinfonia, que já virou meme, já virou remix, já virou um monte de coisa. A Sexta Sinfonia, chamada Pastoral, e os 3 trilhos para violino, violoncelo e piano. Essas obras foram finalizadas em 1808. No ano seguinte, começou a escrever o 5º Concerto para piano e orquestra, que só veio estrear em 1812, após a derrota de Napoleão. Veio também a sonata número 26, Les Adieux, e o quarteto número 10. Nessa época, as composições de Beethoven começaram a ser criticadas, e os boatos que circulavam eram de que ele não sabe o que escreve, mas na verdade o pessoal estava falando da surdez dele. Após a derrota de Napoleão, a 7ª Sinfonia também ficou pronta, e só estreou em 1813. E quase imediatamente veio também a 8ª. A partir de 1816, Beethoven se concentrou quase completamente em fazer música de câmara. Foi aí que nasceu a sonata número 28, chamada de Hammerklavier, que é considerada uma das mais difíceis, se não a mais difícil dele. Nessa época, Beethoven aguardava um convite para viajar a Londres, onde ele esperava lançar a próxima sonata. No total foram 32 sonatas para piano, sendo a última finalizada em 1822. Nesse período, entre várias outras grandes obras, surgiram as bagatelas para piano, Opus 119. Ele compôs 3 conjuntos de bagatelas, mas em nenhum desses 3 conjuntos de bagatelas está a famosíssima bagatela para piano em Lá menor, Für Elise, que é provável que você conheça como
Música do gás. Pelo amor de Deus, não é música do gás! Für Elise do alemão significa para Elise, só que ninguém sabe quem é Elise. Apesar de que alguns pesquisadores sugerem que tenha sido a baronesa Therese Malfatti, a soprano Elisabeth Trocken ou a soprano Elise Barenfeld, mas ninguém sabe quem é. Detalhe, Für Elise foi composta provavelmente em 1810, mas só foi descoberta 40 anos depois da morte de Beethoven. A Nona Sinfonia, que provavelmente é a obra mais famosa de Beethoven, começou bem cedo. Voltando um pouco no tempo, 1792 foi o ano em que ele conheceu o poema Ode à Alegria, ou Hino à Alegria, do escritor Schiller, e a sinfonia ficou pronta em 1824. Infelizmente, a 10ª Sinfonia nunca ficou pronta. Ele já tinha começado a escrevê-la e esperava triunfar com ela na sua viagem para Londres. Porém, Beethoven nunca conseguiu fazer essa viagem para Londres, pois ele foi impedido pela inevitável viagem da morte, em 26 de março de 1827. Minutinho de silêncio para ele. Aguarde, por favor. Se você gostou do vídeo, se você ficou curioso pela história de Beethoven, se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a história dele, deixa aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos também. Só me faça um favor, não fale música do gás na minha frente, senão o gás vai explodir na tua cara.